Fala aí, tudo certo? Seja bem-vindo a um mundo não tão exato. A ideia desse canal é falar um pouquinho mais descontraído sobre o mundo das exatas. Bom, você deve estar se perguntando: quem sou eu? Eu sou simplesmente um moleque que gosta muito de ciências e estou estudando atualmente para o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o tão temido ITA. E meu sonho é ser um engenheiro da computação formado por lá. Eu sempre quis ter um canal para mim, sinceramente não sei porque eu nunca criei um. E finalmente me deu na telha criar um canal e falar um pouquinho sobre as coisas que eu gosto. Mas eu acho que é isso. Então vamos para a questão. Essa questão que eu escolhi hoje é uma de cinemática do ITA de 1980. E o enunciado diz assim: um móvel A parte da origem O com velocidade inicial nula, no instante t0 igual a zero, e percorre o eixo OX com aceleração constante A. Após o intervalo de tempo ΔT, contando a partir da saída de A, um segundo móvel B parte do repouso de O com aceleração constante NA com N maior que 1. B alcança A no instante e as opções. Bom, o enunciado diz pra gente que tem basicamente dois corpos que vão percorrer o mesmo percurso, né? Fazer a mesma trajetória. Um corpinho A que sai com uma velocidade. Ele sai da velocidade zero com uma aceleração constante A, então vou colocar aqui A, e um corpinho B, que eu vou colocar aqui embaixo só para não ficar muito confuso. Ele sai a partir do t igual a zero, claro, e esse daqui t igual a ΔT, com uma aceleração NA. O que ele quer dizer é que com esse n maior que 1, é basicamente que a aceleração de B é maior que a aceleração de A. Afinal de contas, se não fosse, eles nunca se encontrariam, não é mesmo? E o que ele quer dizer com se encontrar é que a posição de B é igual à posição de A em um certo momento. Então, o que a gente tem que fazer nessa questão? Basicamente, ele está pedindo para a gente criar as funções horárias da posição para os dois corpos. Como eles estão em um movimento acelerado e é um movimento retilíneo, a gente tem que a função horária da posição é a mesma coisa que a posição inicial, mais a velocidade inicial dos corpos, vezes o tempo, mais a aceleração dos corpos, vezes o tempo ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, a gente cria a equação da posição de A em função do tempo. E como ele parte da origem, assim como B, sua posição inicial é zero, sua velocidade inicial também é zero, mas a sua aceleração é igual a e o tempo que a gente vai usar é o tempo inicial que a gente vai usar, no caso, vai ser o tempo do próprio A. Então, tudo vai começar a partir desse tempo zero. E, por enquanto, pode parecer que essa observação é meio inútil, mas já já vai fazer mais sentido. Então, a função horária da posição de A fica basicamente igual a t ao quadrado sobre 2. Famosa fórmula do sorvetão, né? Enquanto isso, a função horária de B é igual também a zero, porque ele sai da origem, assim como A, mais zero vezes o tempo inicial do movimento dB. Agora que aquela observação do tempo vai ser importante. O B não sai junto com A, não sai no t igual a zero, ele sai no t igual a ΔT. Então, ao invés da gente usar simplesmente o tzinho para essa fórmula, a gente vai usar o t mais o ΔT. E para esse membro aqui, até que não mudou nada, né, porque está multiplicado por zero, mas agora vai fazer sentido. A aceleração de B é n vezes a, dado no nó enunciado, e o t do B é t mais ΔT ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ok, agora a gente já tem as funções horárias e a gente já tem essa dica aqui. A gente agora simplesmente tem que substituir as duas funções horárias nessa formulinha aqui, digamos assim. Bom, igualando as duas funções horárias, a gente tem que a t ao quadrado sobre 2 é igual a n vezes a vezes t
mais t ao quadrado, tudo isso sobre 2. Agora, vendo aqui dos dois lados o que a gente tem de igual, a gente pode cortar esse 2 e a gente pode cortar esse a. Então, a gente fica aqui, t ao quadrado é igual a n, que multiplica t mais delta t ao quadrado. Tá, lembrando que o enunciado quer que a gente dê o tempo que eles se encontram. A gente tem aqui basicamente tudo em função do tempo. A gente olha nas alternativas e tem função aqui de ΔT, t e n. Por sorte, tudo que a gente tem aqui é em função de ΔT, t e n. Então, ficaria muito bom se a gente só tirasse a raiz quadrada de tudo. Então, vai ser o que a gente vai fazer. A gente tira a raiz quadrada desse lado, a gente tira a raiz quadrada desse lado. Como a gente sabe que tudo aqui dentro é positivo, a gente pode simplesmente cortar esse 2 com a raiz aqui de fora. E aqui, mesma coisa. T é igual a t mais ΔT, que multiplica raiz de n. Ele não conseguiu sair da raiz porque ele não estava elevado ao quadrado, certo? Agora, a gente vai querer isolar t e finalmente achar nossa resposta. Então, a gente vai ter que t é igual a t raiz de n mais ΔT raiz de n. Agora a gente vai passar o t para o outro lado, tudo que tem t está no outro lado. T menos raiz de n, menos t raiz de n, perdão, é igual a ΔT raiz de n. Agora, colocando t em evidência, a gente vai encontrar que t vezes 1 menos raiz de n é igual a ΔT raiz de n. E, passando isso para o outro lado, dividindo, a gente tem que t é igual a ΔT vezes a raiz de n sobre 1 menos raiz de n, que é exatamente o que está na alternativa E. A gente vem aqui, marca e acabou nosso exercício. Bom, está escrito de uma forma meio diferente. Basicamente, o que ele fez aqui foi colocar o ΔT em evidência, né? Que não muda nada. Então, está escrito assim ali no enunciado. Mas esse parênteses é completamente inútil. Então, só tirei ele. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Como é a minha primeira vez fazendo isso, eu estou meio nervoso. Acho que deu para perceber. E eu prometo que daqui para frente vai ser um pouquinho melhor. Tanto as resoluções, quanto o meu modo de falar. Porque é o primeiro vídeo que eu gravo assim. Então, tá meio complicado ainda. E, além disso, eu tenho que estudar basicamente o dia inteiro. E, por enquanto, eu não vou ter muito tempo para trabalhar as edições daqui. Mas prometo que, dando tudo certo, daqui a pouquinho, daqui a um mês talvez, eu comece a ter uma edição um pouco mais trabalhada. E, bom, eu acho que a gente se vê na próxima. Tchau!